Os grandes anciões estão prestes a acordar e a loucura e o caos só aumentam. Por isso, no vídeo de hoje, vamos conhecer Pandemic, o Reino de Cthulhu, que está sendo lançado agora pela Devir. Em Pandemic, o Reino de Cthulhu, os jogadores são investigadores correndo contra o tempo para selar os portais em Arkham e nas cidades vizinhas, antes que os adoradores façam o ritual e acordem todos os anciões. Então, vamos ao setup. Primeiramente, nós embaralhamos o deck de anciões e colocamos um em cada um dos espaços disponíveis na parte de cima do tabuleiro, com o Cthulhu como carta final aqui. Assim como no Pandemic normal, nós temos o deck de infecção, que nesse jogo é chamado de deck de invocação. O setup é quase parecido com o Pandemic normal. Nós compramos duas cartas do deck e colocamos 3 cultistas em cada uma, duas cartas e colocamos, de novo, 2 cultistas em cada uma, e mais 2 cartas e colocamos um cultista em cada uma. E depois disso nós compramos uma carta a mais e colocamos um Shogat na carta que vier. Os personagens são dados aleatoriamente, são embaralhados e são dispostos 2 em cima da mesa. Nisso, o jogador pode escolher um dos 2 personagens para ficar. Ele, vamos dizer assim, que ele escolhe um, então é aberto um novo para o próximo jogador escolher um dos seus 2. Numa espécie de draft. Depois que todos os jogadores tiverem escolhido seus personagens, eles vão pegar a miniatura correspondente e vão assim poder começar a partida. Depois de organizar o tabuleiro, nós vamos fazer o setup do baralho de jogo. O baralho de jogo ele é adicionado um certo número de relíquias dependendo do número de jogadores. Ele é sempre o número de jogadores mais 2. Então vamos dizer que a gente está jogando em 4 jogadores, a gente vai pegar e vai adicionar 6 relíquias ao baralho de jogo. Nisso, nós vamos dar a mão inicial de cada um dos jogadores. A mão inicial ela respeita as mesmas regras do Pandemic tradicional. São 8 cartas divididas pelo número de jogadores. Ou seja, em 4 jogadores cada um vai começar com 2 cartas, em 3 jogadores cada um vai começar com 3 cartas, e em 2 jogadores cada um vai começar com 4 cartas. Então, vamos dar aqui 2 cartas para cada um dos jogadores e vamos colocar, agora começar a fazer o setup do jogo em si. Nesse jogo nós não temos as epidemias, mas nós temos o mal se agita, que o setup é basicamente igual ao das epidemias. A gente vai separar aqui as 4 cartas de o mal se agita e vamos fazer 4 pilhas com elas. Feito o setup, eles são embaralhados igualmente ao Pandemic e a gente coloca aqui no lugar do baralho do jogador. Cada jogador recebe então 4 marcadores de sanidade para marcar a sua sanidade e todos os jogadores colocam as suas miniaturas na estação de trem de Arkham. Cada jogador vai receber aqui uma cartela que vai ser meio que um player aid descrevendo todas as ações, assim como no Pandemic, que cada um recebe uma e se pode começar a partida. O primeiro jogador é aquele último que leu uma história de terror. Então vamos dar uma olhada em cada uma das ações. O turno ele é muito semelhante com o Pandemic, que tem aqui um resumo na parte de baixo do jogo. O jogador pode realizar 4 ações, ele vai comprar 2 cartas do baralho de jogo, vai resolver as cartas de O Mal se Agita, assim como a Epidemia, e vai revelar as cartas de invocação conforme o nível de invocação que tiver na última carta de ou do ano revelada. No caso, no início do jogo que não tem nenhuma já revelada, a gente vai simplesmente usar esse número aqui, que são 2. A primeira ação disponível é a ação de andar. Assim como no Pandemic, cada jogador pode andar de uma cidade para outra que estiverem conectadas com uma linha. Então, vamos dizer assim que eu vou usar, tenho 4 ações, eu posso usar uma ação para andar e uma outra ação para andar. O jogador pode fazer quantas ações quiser, repetindo elas assim mesmo. A segunda ação disponível é a ação de tomar um ônibus. No mapa, em cada uma das cidades, Arkham, Innsmouth, Kingsport e Dunwich, cada uma tem uma parada de ônibus aqui representada por esse ônibusinho aqui do lado de uma cidade. Para realizar a carta de tomar um ônibus, o jogador ou ele descarta uma carta qualquer
para se mover e para qualquer lugar de dentro da cidade, ou seja, eu poderia descartar uma carta de qualquer cor para vir, vamos dizer aqui, para o velho moinho. Ou tu pode descartar uma carta da cor da cidade, ou seja, uma amarela, para viajar para qualquer lugar do mapa. Vamos dizer assim que eu descarto uma carta amarela e venho aqui para as docas, que tem aqui bastante cultista e tal. E a última ação de movimento é a ação de utilizar um portal. Cada uma das cidades contém um dos portais. No caso aqui tem o hospital, um no cemitério, um no velho moinho e um no parque de Arkham. Utilizar um portal é muito simples. O jogador simplesmente tem que estar num lugar que seja um portal e ele vai para outro portal. Mas fazer essa passagem por um portal vai custar talvez sanidade para ele. Então nisso ele vai ter que pegar o dado e vai ter que rolar. Caso dê a face em branco, ele não vai ter perda nenhuma de sanidade. Caso dê a face com um desses símbolos de portal, ele vai simplesmente perder um de sanidade. O mesmo caso desse símbolo que tenha 2 símbolos de portal, ele vai perder 2 de sanidade. E caso desse símbolo de 2 cultistas, no local que ele parou, vai entrar aqui do supply 2 cultistas. Caso o jogador esteja num lugar que esteja aqui o portal já lacrado, ele não pode usar mais esse portal, porque obviamente ele está fechado. Ou então, vamos dizer assim, que esse portal aqui já está lacrado, ele não pode viajar daqui para cá mais. Outra ação disponível é a ação de dar e trocar cartas, que nesse jogo ele é até um pouco mais fácil, já que as cartas simplesmente são de uma cor só, elas não têm cidades específicas, tu tá na cidade, então tu pode dar ou pegar cartas que sejam da mesma cor da cidade que tu tá, ou seja, eu tô ali na cidade verde, eu posso entregar uma carta de cidade verde para outro personagem ou pegar uma carta de cidade verde daquele personagem. Então, vamos dizer aqui que o mágico e o motorista eles estão na mesma cidade, como por exemplo ali no início do jogo. O motorista pode passar uma carta verde, já que eles estão na região de Arkham, pro mágico. Ou então o mágico, caso seja o turno dele, pode pegar uma carta verde do motorista para ele com uma ação. A próxima ação é a ação que, assim como no Pandemic, que retira cubinhos, aqui a gente pode lutar com os cultistas e derrotar eles. Cada ação custa um cultista que a gente retira e coloca de volta no supply. Então, vamos dizer assim que eu posso fazer 1, 2 e 3, retirei aquele cultista dali. Assim como a gente pode derrotar os cultistas, a gente também pode derrotar um Shogot. Só que os Shogots, eles são mais complicados, porque toda vez que tu entra num espaço que tem um Shogot, tu tem que novamente rolar aqui o dado e ver se vai ter ou não alguma perda de sanidade. A mesma coisa que, por exemplo, tu esteja parado num lugar e um Shogot se mova para onde tu tá. Tu vai ter que novamente rolar o dado e ver se vai ter alguma perda de sanidade. Para derrotar um Shogot, um jogador tem que gastar 3 das suas ações para derrotar um Shogot. Ou seja, vamos dizer que ele começou o turno ali, fez a rolagem, ou então veio para cá e fez a rolagem, 3 ações, derrotou um Shogot. Quando um jogador derrota um Shogot, somente via gastando as 3 ações, ele compra uma das cartas de relíquia, que assim como no Pandemic, essas aqui são as cartas de evento. Então, vamos aqui e vamos adicionar a nossa mão. Novamente, as cartas de relíquia elas têm que entrar no limite de 7 cartas que o jogador tem. Muito importante lembrar que tem certas cartas de relíquia que fazem derrotar Shogots. Nesse caso o jogador tenha usado uma carta de relíquia para derrotar um Shogot, ele não vai comprar uma outra carta de relíquia. Somente se tu gastar as 3 ações para fazer essa derrota. Outra ação disponível, assim como no Pandemic, é achar a cura ou fechar o portal. Para realizar essa ação, vamos dizer assim que o mágico agora tem as 5 cartas necessárias. Ele tem que estar parado no portal daquela cor, ou seja, vamos dizer aqui. Então o mágico ele se move para o portal, descarta as 5 cartas, coloca aqui no descarte de jogador, e ele pega o marcador e coloca aqui como lacrado o portal. E nisso ele pode matar um cultista em cada uma das localidades daquela cidade, ou seja, vamos dizer assim, tem mais cultistas espalhados por aqui, ele pode matar um daqui e um daqui. Somente um, devolvendo para o supply. Diferente do Pandemic normal, no Pandemic o Reino de Cthulhu ele tem um sistema de sanidade, ou seja, caso o jogador perca toda a sua sanidade, ele não está fora do jogo, ele simplesmente vai pegar a sua carta e vai virar. Nisso ele vai ter um ponto de ação a menos
e a sua habilidade vai ter dado uma piorada. Ela ainda vai ser boa, mas ela também vai acabar funcionando como uma pedra no sapato de cada um dos jogadores. O jogador ele pode continuar fazendo todas as ações que ele poderia fazer antes, mas para ganhar sanidade de volta ele teria que usar alguma das suas relíquias, ou caso ele faça a ação de lacrar um portal, descartando todas as cartas normalmente para o descarte, ele vai automaticamente ganhar toda a sua sanidade de volta e vai voltar ou na igreja ou no hospital, meio que de um jeito misterioso. E fora do escopo de ações disponíveis, nós temos também as relíquias, que como eu já disse, são que nem as cartas de evento do Pandemic normal. Elas podem ser usadas sem gastar ação, mas cada vez que tu utilizar uma carta de relíquia, tu tem que novamente rolar o dado e ver se tu perdeu ou não uma sanidade. Depois do jogador ter feito todas as suas 4 ações, independente de quais eles tenham feito, ele vai simplesmente terminar o seu turno e vai puxar 2 cartas do baralho de pistas do baralho de jogo. Nisso ele vai pegar e vai simplesmente adicionar à sua mão. Nisso ele vai ver, agora se ele abriu alguma carta do mal se agita, caso ele não tenha, ele simplesmente pula essa fase. Ele vai verificar se ele tem 7 cartas na mão, se ele tiver mais do que isso, ele vai ter que descartar ou jogar algumas cartas de evento. Depois disso nós vamos fazer a fase de infecção ou a fase de invasão de cultistas. A gente vai olhar a última carta que tiver de Ulduan aberta, caso não tenha início de jogo nenhuma das cartas abertas, nós simplesmente vamos olhar esse número aqui, que é o 2. Então, vamos abrir aqui 2 cartas e vamos colocar um cultista em cada uma. Muito importante lembrar que, diferentemente do Pandemic normal, no Pandemic o Reino de Cthulhu não tem como tu erradicar uma doença. Ou seja, caso a gente já tenha lacrado o portal verde, mesmo que a gente detone todos os cultistas que estejam no lugar verde, a gente não vai fazer parar de aparecer cultistas no lugar verde. A não ser, obviamente, que tem uma carta de relíquia que faz isso, que é o selo ancestral. Para isso, a gente vai pegar, vamos dizer assim, eu já achei o local do lugar verde, joguei a carta do signo ancestral, eu vou virar o marcador para o selo de signo ancestral que tem ali no marcador de portal. Nisso, a partir de agora, cada vez que entrar uma carta verde, não entra mais cultistas na cidade que eu joguei o signo ancestral. Então, vamos dizer que eu abri aqui essas 2 cartas, eu ainda não fiz o signo ancestral, mas vamos dizer assim que ele já está lacrado, vai entrar um na Universidade Verde, então vamos botar aqui um na Universidade e um no Velho Moinho. As cartas elas têm 2 tipos, elas têm as cartas normais, simplesmente entra um cultista, e tem as cartas que entram um cultista e o Shoggoth se move. Vamos dizer aqui que o Shoggoth está aqui onde que ele começou o jogo. Quando o Shoggoth se move, ele vai se mover em direção ao portal aberto mais perto. Vamos dizer assim que ele está aqui, o mais perto é o cemitério. Tem também aqui o hospital, tem o Velho Moinho e tem o páreo que já está lacrado. Então ele vai se mover um mais perto do cemitério, ele vai vir para cá. E as cartas vão para o descarte. Diferente do Pandemic normal, não existem outbreaks, ou seja, caso a gente tenha que colocar um quarto cultista num lugar que já tem, ele não se espalharia, ele aconteceria um ritual. Então vamos dizer assim, que a gente abrisse essas 2 cartas aqui. A gente teria que colocar um na Sociedade Secreta e um nas docas. Então a gente teria que colocar um quarto cultista aqui, esse cultista não seria colocado e em seguida disso aconteceria um dos rituais. Outra coisa que pode dar o trigger no ritual é caso um Shoggoth ele ande e fique em cima de um portal. Vamos dizer assim que eu abri essas 2 cartas, as 2 tem que mover o Shoggoth. Ou seja, eu vou mover o Shoggoth para cá e eu teria que mover ele 2 vezes, mas como ele já está num lugar de portal, ele vai realizar o ritual do despertar. Ou seja, eu vou tirar ele e vou realizar o ritual do despertar. Isso aqui seria realmente uma mão muito ruim, porque aconteceriam 2 rituais de despertar ao mesmo tempo. O que acontece quando ocorre um ritual de despertar? A gente sempre vai pegar a primeira carta de ancião disponível e vai virar ela. E vai aplicar os efeitos daquele ancião. No caso, nós temos aqui o Shub-Niggurath. A gente vai comprar 4 cartas do fundo do baralho de invocação, ou seja, esse daqui, e vai adicionar um adorador de cada um desses locais. Descarte essas cartas na pilha de descarte de invocação. Ou seja, a gente pegaria e resolveria isso.
certas cartas existem um símbolo de infinito, como por exemplo esse aqui, o Azathoth. A gente retira 3 adoradores do estoque e eles não são mais utilizados. Ou seja, o Azathoth ele diminuiria o número de cultistas disponíveis e a gente devolveria esse daqui para a caixa. Ou seja, assim como o Pandemic normal, quando acabar os cubos, nesse caso os cultistas, a gente perderia o jogo. E com o Grand Old One aberto, o novo número agora vira o de baixo da carta dele. Ou seja, 2, 2, 2, 3, 3, 3 e final de jogo. O jogo ele perde caso todos os Old Ones sejam abertos e com o Cthulhu no final, que o efeito é simplesmente o mundo está mergulhado em uma era de loucura, caos e destruição, você perdeu. E por último, caso um jogador no seu turno venha a comprar uma carta de O Mal Se Agita, a gente vai ter que resolver ela. O jogador que comprou a carta de O Mal Se Agita vai ter que rolar um dado e perder a sanidade correspondente, ou colocar os cultistas, caso dê a fase de cultista, e vai realizar as fases de O Mal Se Agita. Primeiro, combata a loucura, que é rolar o dado. Segundo, despertar, a gente vai revelar o próximo grande ancião, assim como o ritual de despertar. E no próximo, caso a gente tenha que revelar no ritual de despertar, por exemplo, nós já temos esse daqui e a gente rola, o Mal Se Agita, a gente revele. Esse daqui, o novo número continua sendo esse. Esse número só na próxima carta que a gente vai utilizar. Então, um Shoggoth surge, a gente compra uma carta do baralho, do fundo do baralho, daqui, e vai colocar um Shoggoth naquela cidade, ou seja, no ferro velho. E em seguida, os adoradores se reagrupam, ou seja, que nem o Pandemic, a gente embaralha o descarte e coloca em cima. E depois a gente segue o ritmo normal, a gente compraria 2 cartas e colocaria um cultista em cada uma. No caso aqui, um nas docas, que causaria o estouro, e um no restaurante, que a gente colocaria aqui. E o Shoggoth se moveria uma vez para o portal mais perto. No caso, esse aqui já está fechado, então o mais perto é o hospital, ele se moveria para cá. Caso os jogadores consigam selar todos os 4 portais, eles ganham o jogo. No caso de todos os Shoggoths terem entrado em jogo e a gente precisar colocar mais um e não puder, a gente perde o jogo. Caso acabem os cultistas do supply, precise colocar mais e não puder, a gente acaba o jogo. Caso acabe o baralho de jogo, a gente perde o jogo. E caso chegue no último ancião no Cthulhu ser revelado, a gente perde o jogo. Então, essas foram as regras do Pandemic, o Reino de Cthulhu. Vamos às considerações finais. Então, essas foram as regras do Pandemic, o Reino de Cthulhu, uma reimplementação muito boa do já clássico Pandemic. Ele traz esse feeling aqui de Cthulhu, mas um monte de gente pode achar que é só a modinha, taca Cthulhu e tudo que vende e tudo mais. Mas ele realmente ficou muito bom, ele não ficou simplesmente só um Pandemic que tu troca os cubinhos. Tu realmente tem que correr atrás, tem uma certa estratégia maior, porque cada Outbreak, que seriam os Outbreaks, contam mais para o final do jogo, são mais perigosos ainda do que simplesmente os Outbreaks normais do Pandemic. Tem ali os Shoggoths que ficam andando e tudo mais em direção. E tem também a opção de, quando tu matar o Shoggoth, tu ganhar uma carta de relíquia, que seriam as cartas de evento que não tem no Pandemic normal, que é muito carta de evento no máximo, tu comprando o deck na maior sorte. Nesse tu pode ir atrás de um Shoggoth e matar ele para ganhar uma das cartas de relíquia, ou seja, nos casos, as cartas de evento. E o sistema de sanidade dele também é muito legal, porque tu vai perdendo sanidade com todas as coisas que tu fazer. Caso tu puxe uma carta de Mal Se Agita, caso tu fique no mesmo lugar que o Shoggoth, porque para derrotar o Shoggoth tu precisa estar no mesmo lugar que ele. Tu vai fazer uma rolagem, cada vez que tu usa uma relíquia tem o perigo de ficar louco e tudo mais. Então é muito legal e ficou bastante até que temático. Então essas aqui foram as regras do Pandemic, o Reino de Cthulhu. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like se gostaram muito mesmo. Adicione os favoritos se não forem inscritos ainda, se inscreva. Se vocês forem aqui de outra região e quiserem jogar uma partidinha de Pandemic, o Reino de Cthulhu, passe aqui na Lentes, link na anotação da tela ou na descrição do vídeo. Era isso pelo vídeo de hoje. Feito então, até a próxima.